Boa tarde, mais uma ação e reação nesta sexta-feira, 9 de setembro, depois de um feriado de 7 de setembro e para os moradores de Santos, dois feriados, né? O de 7 e o de dia 8 de ontem, né? Então, após esse feriadão aqui na Baixada Santista, hoje, sexta-feira, dia 9 de setembro, dia do médico veterinário. Parabenizo toda a categoria, meus colegas, os auxiliares de veterinária, toda essa categoria que cuida dos animais de estimação, dos animais selvagens no Brasil. Muitos problemas na região. A cassação de Marcia Rosa é rejeitada pela Câmara de Guarujá, de Cubatão. Ela continua, e também o seu vice Donizete continua em Cubatão. A Câmara rejeitou a cassação da prefeita Marcia Rosa. O IBEP, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, diz que apenas as escolas de Santos estaduais estão no nível regular e o resto está tudo abaixo do índice, né? Então, um país que não investe em educação já sabe, né? Temos que investir mais em educação. Ontem, lamentável atuação do Raposão, o árbitro diz Internacional 2, Santos 1. Aos 45 minutos do primeiro tempo, expulsou o Lucas Lima apenas porque ele demorou para bater um escanteio. É um absurdo, né? Um absurdo essas arbitragens do Raposão que sempre apronta uma. Por essas e outras que os estádios estão vazios, a CBF inventa que não pode entrar com criança mais no campo, ingressos cobrados para crianças com menos de 7 anos, por isso que a CBF tem que fazer um curso de marketing, porque senão o futebol vai se perder para os outros esportes, já que, além da violência, ingressos caros e futebol apresentado de baixo nível, com arbitragens horríveis. Para comentar esses e outros problemas da cidade, você pode mandar sugestões, críticas pelo 981-598868. E para comentar, os convidados, Miguel Escandon, comentarista do programa. Tudo bem, Miguel? O Filete, é um prazer muito grande estar aqui hoje, não só para parabenizar a você e toda a categoria que faz com que os animais tenham uma saúde confortável. Eu queria trazer, dentro dessa mensagem, a minha gatinha mandou um abraço para você. Muito obrigado. Eu traduzo. Ela que é cliente lá da clínica. Eu fiz uma tradução dela nesse dia em homenagem à vossa categoria, da qual eu tenho uma estima muito grande, a partir da tua pessoa, não é? Então, esse momento e essa categoria me deixa bastante confortável no dia de hoje. O Escandão manda muitas clientes lá, amigas dele, lá na clínica, e geralmente as amigas dele têm gatos, né? Preferência por gatos, né? Isso. Então, o Escandon é um gateiro. Também para falar sobre o programa, sobre os problemas da região, nessa sexta-feira, dia 9 de setembro, o climatologista Rodolfo Bonafim. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Filete. Quero aproveitar para parabenizar também, né? Hoje é seu dia, né? O dia do veterinário. Aliás, o veterinário, né? A gente tem que lembrar, não é jogando confete, mas há cerca de 14 anos atrás, um veterinário na Alemanha descobria que o ser humano tem 2 cérebros. Não é só um, tem um também lá no intestino. Não é mesmo, Escandon? Sem dúvida nenhuma, esse momento é o que faz ter a honra deste dia, na homenagem ao veterinário, dizer em primeiríssima mão desse fato verdadeiro. Realmente temos 2 cérebros e um deles está no intestino. Então, a explicação disso é um pouco demorada, mas de qualquer maneira já estamos anunciando para depois explicar melhor. Isso existe mesmo ou que tem gente que pensa com o intestino? Essa conotação é exatamente isso. A humanidade... tem muito político no Brasil que pensa com o intestino, às vezes quando faz alguma lei, né? Mas é exatamente isso. A humanidade, por aqueles que detêm o poder, nós acreditamos que estão sendo usados segundo o cérebro para determinadas atitudes que podem prejudicar a sociedade, não é? Queria mandar um abraço para o meu amigo Augusto Capô de Casa, que me ligou hoje, comentando das melhorias na Santa Casa, muita dificuldade, muitos aluguéis baratos, muitas complicações, mas está indo, né? E acredito que essa diretoria presidida aí pelo Evaldo tem muita boa vontade, já estou ouvindo comentários positivos da rua, né? Tarefa muito difícil, né? Aluguéis a preços vil, algumas coisas superfaturadas que todo mundo sabe, né? E realmente é um vespeiro, é uma cidade dentro de outra cidade, a Santa Casa, né? E a gente deseja muita sorte aqui para o Augusto Capô de Casa, toda a sua diretoria, para tentar, de uma certa maneira, sanear nossa Santa Casa, que causava um prejuízo de 3 milhões por mês, né?
3 milhões, não falei, 3 mil reais, 3 milhões por mês, e hoje em dia já está bem melhor, logicamente com uma demissão aqui, um sacrifício ali, porque só dando chocolate e balinha não vai resolver, né? Então tem que ter sacrifícios mesmo, e a cidade tem que entender isso, a região tem que entender isso, porque do jeito que está, ia acabar a Santa Casa. Para que ela não acabe, se perpetue aí, ela que é rica, tem muitos imóveis, né? Tem que realocar essas pessoas, ver esses contratos novamente, tem que readequar as coisas, e isso aí causa sofrimento de algumas partes que estão sendo beneficiadas, né? Então você que escuta aí alguma besteirinha, não fica pensando não, fica pensando que do jeito que estava era 3 milhões por mês no caixa de débito, né? Então agora pelo menos as coisas estão se acertando, é uma coisa muito difícil, aquilo ali se acertar nunca vai estar bom, porque quando você mexe com saúde pública, o melhor, às vezes, o excelente, às vezes, é apenas bom, o bom é apenas regular, né? Porque é muito difícil, muita gente, muitas doenças, então depende de toda uma equipe. Mas a gente torce para que eles consigam, pelo menos, fazer a Santa Casa ter equilíbrio financeiro, coisa que há muito, muito tempo ela não tem, né? Rodolfo, nós tivemos um problema aí seríssimo, que você é climatologista, o Escandon também é presidente do Amigos da Água, então vocês mexem com meio ambiente, então não podia deixar de ser um programa com foco para o meio ambiente, né? Nós tivemos aí essa questão da enchente que deu ali na ponta da praia, né? Onde o edifício é enseado, um edifício aí tradicional em Santos, entrou água lá dentro, onde também na garagem do Vasta Gama, do Pepino, entrou água lá dentro também. Então, uma confusão generalizada, muitas pessoas culpam a prefeitura, que no meu entender não tem, né? É um problema ambiental, né? E aí eu dei a opinião aqui que eu acho que a Codesp, a Praticagem, a Prefeitura, a USP, as Universidades de Santos, como a Unisanta, os climatologistas, os Amigos da Água, enfim, toda a sociedade civil, os bombeiros, enfim, todo mundo deveria sentar e fazer um estudo, né, desses problemas aí que estão acontecendo para que isso não volte a acontecer. E no programa que a gente comentou sobre isso, também pessoas falavam que as pessoas estão reclamando da ponta da praia, mas que na zona noroeste alaga há 40 anos. Aí o Vicente Cassione falou que é um absurdo, os Santos Velhos Tempos. Então, uns programas muito polêmicos. Mas, embora na zona noroeste tenha esse problema que tem que ser resolvido, esse problema na ponta da praia aconteceu, uma coisa não tem nada a ver com a outra, nós temos que resolver o problema da cidade, né? O que você acha dessa questão aí, na sua opinião? Bom, a gente está aberto, né, Filete? A gente está aberto, Amigos da Água está aberto à discussão, estamos abertos a audiências públicas. Eu acho que um dos caminhos para a gente discutir os problemas da cidade é a audiência pública. A gente já participa de audiência pública com a campanha da Fraternidade, né, que é ecumênica, não é só da Igreja Católica. O Escandon foi na última audiência pública na Câmara Municipal, e as audiências públicas, elas ajudam muito, pelo menos não resolver diretamente, mas colocar em discussão aquilo que está mais afligindo a cidade. Então a população também pode participar, isso é muito interessante, não só entidades, não só políticos, não só especialistas, né, no assunto, mas também a população em geral ela pode participar e deve participar dessas audiências públicas. Elas devem ser, como o nome está dizendo, público, tem que se tornar público, tem que divulgar bastante essas audiências. O problema da Zona Noroeste é crônico realmente, é um problema que já acontece há muitos anos e não foi resolvido, né? O da Ponta da Praia, se a gente fizer uma retrospectiva, nós fizemos uma retrospectiva desde os anos 60, desde 1961, que as ressacas já são fortes na região. Ali, as né? imagens, porque cada um, um fala que mexe no calado, outro fala que é emissário submarino, outro fala que é o problema ambiental que está acontecendo no mundo todo, como o Vicente Cassione comentou sobre isso, outros falam que é questão, então a gente tem que, de uma certa maneira, resolver isso. Nós vamos ter como remediar o que vamos só prevenir, né? Porque não tem como... não dá para culpar prefeitura, defesa civil, culpar o aquecimento global, eu acho que isso não é legal. É um reducionismo da nossa parte, falar do aquecimento global como, por exemplo, a causa de todos os problemas. Porque, na verdade, existem problemas pontuais. Por exemplo, na Holanda e na Bélgica existem problemas pontuais já há muitos anos que foram razoavelmente resolvidos. Nos Estados Unidos sem problema, claro, Canadá. Na Escandinávia mesmo, região da Suécia, Noruega, né? Lá, ao contrário, lá o mar está descendo.
Enquanto os lugares sobem, outros estão descendo. Então não dá para dizer que o aquecimento global é o culpado de tudo. Cada problema tem seu problema. A Ponta da Praia, desde há muitos anos atrás, a faixa de areia vem se reduzindo, a gente sabe disso. Né? A gente deve lembrar, os mais antigos lembram, o aterro da Ponta da Praia para fazer o cais novo. Né? Foram áreas ganhas em cima de mangues. Ali haviam chácaras de japoneses há muitos anos, aquilo ali era uma região realmente pantanosa, difícil mesmo, né? E agora, lógico, com mudança climática, isso vai piorando mesmo, né? Vai piorando bastante. E nós não temos um mapeamento, né, da direção das marés, não temos assim mais ou menos uma coisa feita por alta. É necessário que as universidades, a USP também participe disso, e faça um mapeamento da direção das marés, direção dos ventos que entram na Bahia. A capitania está com uma aparelhagem muito boa para essa questão, né? Tá, poderia ajudar também nesse capitania estudo. E a praticagem, mais ainda, né? Tem tecnologia, praticagem. Tecnologia americana, inclusive, né? Importada, né? 8 milhões gastaram. Gastaram bastante. Vê corrente, vê profundidade, vê calado, vê tudo, né? Tudo. Dá para ver a altura de onda entrando na Bahia. Então, com isso... com a capitania, com a USP, que tem uma expertise, com a Unisanta, com as universidades da região, né? Na verdade, o que está acontecendo, você tem dados, mas só que a base de dados é muito nova. É preciso engordar e deixar essa base de dados robusta. E a partir de um certo tempo, isso demora tempo, né? Infelizmente, não é assim de uma noite para o dia. E vai ter que ter uma base de dados assim suficientemente grande durante vários anos para que a gente possa fazer aquilo que se chama de modelagem. De modelar e fazer pegar esses dados, modelá-los e fazer um modelo de atuação de maré e de ventos dentro da Baía de Santos para depois tomar uma atitude. Não adianta ficar falando assim, vamos fazer um mole, vamos fazer um dique, né? Vamos fazer o engordamento da faixa de areia. A gente não sabe, pode ter sido bom o engordamento da faixa de areia lá nos Estados Unidos, mas será que para Santos vai resolver? Cada caso é um caso. Então, por enquanto, a gente está num nível muito da especulação. É muita especulação e pouca exatidão. Então, eu queria agregar a fala do Rodolfo, que é um pesquisador específico nessa área, dizendo exatamente isso. A importância que tem a sociedade estar informada, e não somente informada, como participativa, porque é um problema que aflige a todos nós. Não só o morador da Ponta da Praia, como o morador de toda a zona costeira. Entenda-se na nossa região, a parte ali do Rádio Clube, que também é vítima desse tipo. Então, a proposta que o Amigos da Água tem é discutir-se em todos os níveis da sociedade para que se tenha, no mínimo, primeiro, uma consciência do que está acontecendo e depois encontrar soluções que possam minimizar, diminuir essa alterações que o próprio meio ambiente está tendo. É lógico que nós estamos vendo situações que nós não estávamos acostumados a ver. Com relação ao fato da Ponta da Praia, especificamente, que houve essa invasão da água do mar até a linha de edifícios e o prejuízo, particularmente, eu acredito que poderia ter um estudo, ou poderia se debruçar num estudo, em que a onda, quando, isso dentro da minha observação, muito particular, não é nem dos Amigos da Água, é minha. Eu acho que quando uma onda, ela bate em umas pedras, bate na chegada à praia, ela vem com uma energia. E essa energia que a água tem, quando ela fica em movimento, ela vem agredir aquele que retirou dela o espaço. Isso é a minha concepção. Então, eu acho que poderia ser feito um teste, em vez de colocar pedras, né, naquela região específica, fazer um teste onde houvesse uma rampa para que a água, quando chegasse à margem, ao invés de bater essa energia na pedra, batendo, ela viria com numa rampa e a água viria deslizando nessa rampa, não como uma agressão. Eu tenho para comigo
que essa água vem com uma energia, e essa energia parece ser que o mar está demonstrando uma revolta por ter sido roubado no seu espaço. Então eu penso que poderia um teste de fazer uma rampa para que a água, quando chegasse, ela viesse não batendo, e sim ela deslizasse. Essa é uma opinião muito pessoal minha. Então a água deslizaria e tipo uma... ela teria um movimento cilíndrica. Ela abateria e ela voltaria sem a energia do retorno. Então ela bate e ela volta. E cada vez que bate, ela vai vindo com uma energia. Tipo um tobogã, você faz um tobogã invertido. Então, você interpretou melhor do que eu aquilo que eu queria falar. Ia fazer um show de água também, que a água ia subir. Porque ela não iria bater com a energia, ela vem desgastando a energia. É uma opinião muito pessoal. Você colocaria luzes também, verde, azul, roxa, para fazer uma, tipo... Eu acho que poderia até ser uma curiosidade, porque eu não vi isso em lugar nenhum sendo pensado que seria uma espécie de tobogã, lá para que os espectadores entendam. Ele seria, a onda não abateria, ela não viria com aquela agressão, porque a onda vem com uma energia, e essa energia, ao encontrar pedras, ela vem batendo, e se você ficar observando a água, dá a impressão que ela vem revoltada por ter sido vítima do seu espaço. É o que eu penso. Você colocaria uma rampa assim, que voltaria para trás, então a ela teria um semicírculo, que a água voltaria e a onda retornaria sempre nessa intenção, nunca batendo para depois voltar. Ela não, se você observar... O mecanismo de jogar a água para onde ela veio. Para o retorno. Então a energia voltaria. Né? Tem isso em algum lugar do mundo ou é na sua? Não, isso foi uma coisa particular minha de observação, que eu fico olhando a água diferente de uma visão convencional. Mas vocês concordam que essa ideia sua seria a ideia dos amigos da água, junto com a capitania, junto com a... Não, com as universidades? Essa sua colocação é a proposta nossa, é discutir na sociedade como um todo, com todas as representações que houvessem interesse, para discutirmos que cada um de nós tem alguma observação e essa observação a acrescentar. Quem sabe se nessas discussões haja uma atenuante para esse fato. Você vê, a Praticagem tem a praia maravilhosa, a capitania também tem. A Unisanta tem a biologia marinha. A USP já tem um estudo sobre isso. Nós temos aí amigos da água, nós temos os climatologistas, nós temos estudos e tal. Tem alguém que começar a fazer um estudo. Mesmo que a gente patine e erre, mas daqui a 10 anos, daqui a 10 anos nós vamos ter essa ideia sua. Vai chegar um engenheiro, puxa, mas se fizer isso não vai dar tão certo, mas nós podemos fazer de outro jeito. Quer dizer, a ideia básica já teve. Eu acho que está lançada uma discussão que, ao meu ver, não consigo interpretar de outra maneira. Eu comecei a olhar com um olhar diferente. Eu sempre vejo a água com um olhar diferente. E comecei a ver que a água tem uma energia. Aí vai ter que aquela questão da estética, né? Porque se você puser essa rampa aqui... Não, isso é tudo estudado, né? A pessoa que está na praia vai passar lá, não vai ver o mar, porque vai ter uma parede, mas pode-se fazer em cima disso aí também, em cima dessa parede ali, desse coisa, pode-se fazer um deck para pescar, entendeu? Pode estar num lugar estratégico, onde a agressão é maior, enfim, tudo isso são... participações. E eu, como cidadão, tenho nesse espaço a possibilidade de pôr isso a público. Né? Você, telespectador da TV Com aqui, do Ação e Reação, se quiser mandar alguma ideia, alguma sugestão, alguma crítica, 981-598868. Já temos várias mensagens aqui, mas eu não vou ler agora, vou esperar dar um intervalo. Rodolfo Bonafim, alguma conotação? Não, essa ideia do Escandon tem fundamento científico, sim, porque, na verdade, você vem dissipando a energia, a onda com alta energia em cima de rocha é altamente desgastante. Você vai aumentar mais a erosão, que já existe. Inclusive, vários geólogos que trabalham com a linha costeira já falaram que não é solução colocar aquelas rochas ali. Não é solução para Santos, deixar aquilo. Vai piorar mais a situação ainda. Porque, na verdade, quando a onda bate em cima da rocha, você tem uma colisão plástica, de quebrar. Na verdade, quando você faz uma rampa, você tem uma coisa mais elástica. Essa energia vai se dissipando e retorna de novo. Né? Então, essa ideia do Escandon, ela tem fundamento científico, assim,
E eu acho que ela porque nós estamos fazendo uma energia muito interessante, a plástica, à primeira de vista. batida, Claro. e causa esses estragos. Agora, de repente, quando você tem uma coisa mais elástica, você pode canalizar melhor essa energia e não causar tantos problemas. A energia né? da destruição é menor. Com Destrói certeza. menos. Agosto é o terceiro mês mais chuvoso desde 1995. Eleva os níveis dos reservatórios de São Paulo. Parece que o governador Alckmin acendeu uma vela lá e agora a coisa começou a fluir positivamente, né? E agosto foi o terceiro mês, é um mês historicamente seco. Mas desde 95, né? Ou seja, fazem 21 anos, é o terceiro ano mais chuvoso esse agosto, né? Então parece que o governador deu sorte e os reservatórios de São Paulo começam a aumentar. Mas curiosamente, aqui em Santos, aqui na Baixada, julho foi um mês extremamente seco. Uma coisa assim atípica para a cidade, né? Porque julho é um mês que chove menos, mas não seco, porque aqui não existe estação seca no litoral. Rodolfo, né? Nós tivemos o ano passado, ou retrasado, que não teve inverno, né? Teve um ano, não me lembro se foi ano passado ou retrasado. Foi. Acho que o ano passado teve 2 semanas. O retrasado tivemos 3 dias de frio. É e esse ano você consegue pôr, vamos supor, de manhã você consegue pôr um agasalho. Você vê que está todo mundo aqui de manga comprida, né? Não, eu tirei menos o Miguel casaco. Escandão, que já chegou de casaco e tirou. Mas você vê que as pessoas saem de casa hoje, elas saem agasalhadas. Quer dizer, e já há bastante tempo, né? Lógico, ontem fez um dia ameno, antes de ontem, 7 de setembro, um dia mais, depois da 1 hora, um calor, mas logo quando foi 4, 5 horas, começou a fazer um friozinho também. Nós estamos meio perdidos no clima, né? Porque um ano não tem inverno, outro ano tem inverno curto, e esse ano tem um inverno um pouco mais prolongado. Eu acho né? que o governador ele deve reforçar as suas orações. Colocar mais velas. Porque é imprevisível. Agosto foi chuvoso, mas isso não quer dizer que vai ser sempre assim. Né? A gente pode ter surpresas aí, porque tem uma previsão aí, se for confirmada mesmo, de um período mais seco agora nessa primavera, que seria mais chuvoso, na verdade. Né? Existe uma previsão aí, inclusive, de calor para a semana que vem, não necessariamente baixada, né? Porque aqui nessa época do ano a gente tem muita brisa de sudeste que traz muita umidade, temperaturas amenas. Tá. Enquanto que São Paulo, interior, acho que começa a esquentar um pouquinho mais. E o ar fica muito seco. Previsão de ar seco para os próximos 10 dias, né? Então, é necessário que toda a logística de governos, ela sempre se baseie em previsões climáticas, porque não dá para confiar. Quando o Rodolfo aborda esse fato do governo Alckmin estar confortável, eu diria o seguinte: não existe confortabilidade com relação à água. Então, hoje temos alguma coisa, mas amanhã não teremos. A probabilidade é sempre ser problema. A água sempre será um tema de discussões e de apreensões que por sua vez, vai alterar o sistema econômico, né? Vai alterar todo o sistema de comportamento, o sistema de saúde, de equilíbrio de saúde, que vem desde o equilíbrio mental até o equilíbrio das vias respiratórias e todo esse caos que chama-se equilíbrio da saúde, que é muito... Nós somos muito vulneráveis no que tange à saúde, desde a alimentação que vem com agrotóxicos, que a água que vem com alterações de contaminantes, seja ela a nível molecular, seja ela a nível de transporte nos canos que estão chegando à nossa residência, e no que tange ao globo como elemento problemático. Esse programa não é só na nossa região, ele entra pela internet, como nós recebemos frequentemente e temos amizades dos Amigos da Água em outros estados, e no Ceará estão vivendo dramas gigantescos com relação ao tema água. Piauí e Ceará, nesse exato momento, está se dizimando uma série de animais, uma série até da flora, que não mais será possível resgatar, e isso faz com que vamos ter uma série de comportamentos que vão fazer com que o nosso equilíbrio de saúde será afetado. Tanto é que nós, Amigos da Água, estamos sempre repetitivos
quando se tange ao problema água. Então, cada gota conta, diz a ONU, né, que a concessionária pegou para si, quando na verdade não é dela, isso é da ONU. Né? Cada gota conta por quê? Porque é um problema global, um problema seríssimo. Então, a água, daí a produção sempre nos dá a grata possibilidade de a gente construir sempre pontos a fazer com que o ser humano tenha uma mudança de comportamento. A gente fica sempre, essa proposta sempre insistindo em que a nossa mudança poderá atenuar o problema. Estamos no limiar do problema. Já estamos com 7 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo. Imagine todo mundo consumindo água de boa qualidade. Onde vamos achar? E o pior é que não tem água de boa qualidade para todo mundo, né? A gente sabe que, como esse problema que tivemos do lixo em São Vicente, alguns problemas, cada $1 que você deixa de gastar em saúde pública, você deixa de gastar $1 em prevenção, você vai gastar 60 em saúde pública, né? Então, por exemplo, o problema de mananciais contaminados, né? Antigamente, sei lá na Biquinha em São Vicente, também que não sei porque a Biquinha não está reformada e não está atuante, porque é um lugar bacana, tem o Porto de Naus ali, Porto tem a das Naus. Das Naus ali, Porto das Naus, a Biquinha, tem vários museus em São Vicente, tem o Horto. Então, a Biquinha, que é um equipamento maravilhoso, antigamente tinha água potável, depois já não ficou tão potável assim. Então, essa questão da contaminação por esgotos clandestinos, por empresas, né? Eu queria aproveitar já no dia que você representa a categoria dos veterinários, dizer o seguinte: eu vou tentar conscientizar as pessoas que têm animais da importância, você é líder nisso, de terem liderança no que tange a preocupação humana com relação ao animal. Você se doa para que o animal tenha a saúde. E a água, você sabe muito bem que para os animais, ela é muito mais, uma atenção muito maior, porque o animal depende do ser humano. Então, você que é detentor, dono de um animal, a água que o animal tem, aliás, eu queria até fazer um programa, na possibilidade da produção nos dar esse momento, quero explorar os teus conhecimentos com relação ao tema água e a área veterinária e animais, porque é um negócio extremamente curioso. Tenho a certeza que nós vamos explorar o teu conhecimento muito grande e passarmos esse conhecimento da discussão para o espectador. Inclusive essa questão dos animais, a maioria, né? A gente ontem teve o João do Saboó, que mandou uma impressão sobre o programa da Reprise. A Regina gostou muito dos programas que passaram no dia 7 e no dia 8. Talvez ela não tenha tempo, a Regina, suficiente de ver os programas no dia a dia, né? Talvez ela não esteja trabalhando nesse horário e não consiga ver todo dia a Reprise das 11 horas, da meia-noite e meia. E às vezes no feriado a pessoa tem tempo, né? A pessoa foi no desfile de 7 de setembro, aí chegou em casa, almoçou em casa, de repente ligou. Então eu queria parabenizar a produção aqui pelas escolhas das reprises e também dizer que eu sempre faço campanha a favor que as pessoas recolham os dejetos dos cães da rua, porque eu tenho certeza que 95% recolhe, né? E eu sempre cito como exemplo o meu cachorro, que ele não defeca na rua, mas eu saio com o saquinho e com a pazinha só para mostrar que porque eu acho uma vergonha você não sair com o pazinho e com o plásticozinho e alguma pessoa achar que se seu cachorro defecar, você não vai limpar. Então eu saio com o plásticozinho que vai voltar limpo, né? Mas pode ser que um dia, eventualmente, aconteça o cachorro sinta um estímulo e aí eu vou estar lá com a pazinha, tudo. E eu já vi gente saindo até com material de limpeza. O cara põe um desinfetantezinho na rua e limpa aquilo lá. Então é uma questão de cidadania, né? Não adianta o cara querer ter um cachorro e não limpar, sabendo que aquelas fezes vão para o bueiro, do bueiro vão para a nossa praia, né? Ou seja, vão contaminar os nossos lençóis freáticos, vão contaminar o nosso mar, e aí fica todo mundo reclamando por 2, 3, uma meia dúzia que não cumpre a regra, né? Então saia com o seu cão, saia com o seu plásticozinho, jogue aquilo ou no... Ideal mesmo é jogar no vaso sanitário. Nem no lixo Na rua é péssimo. Deixar na rua é péssimo.
colocar num cantinho para vir lá um Pokémon, né? Porque deve ser um Pokémon, né? O cara põe no cantinho lá da casa, vê o Pokémon lá tira e põe no vaso sanitário. E o cara que põe no lixo está razoável, mas o ideal é colocar no vaso sanitário. Se não der, coloca numa lixeira. Agora, colocar no cantinho da rua para o Pokémon Go vir lá e tirar, também não existe isso não, essa é ficção, né? E é num desses sentidos que a gente apela para a questão do segundo cérebro. Que quando você deixa o dejetos do seu animal ali na calçada, é um crime ambiental que você está fazendo e você está agindo com o cérebro de baixo, não com o de cima. Rodrigo Batista Raposo, árbitro do Distrito Federal, agiu com o cérebro e intestino, expulsou um cara que não tinha nada a ver, acabando com o futebol brasileiro. O famoso Raposão. Lamentável a atitude ontem lá no Rio Grande do Sul. Lamentável. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação nessa sexta-feira, pós-feriado santista, pós-feriado nacional da quarta-feira, sexta-feira, dia 9 de setembro, dia do médico veterinário. Hoje com os convidados Miguel Escandon, presidente do Amigos da Água, e Rodolfo Bonafim, climatologista. Vamos falar dos nossos apoiadores, porque para tomar essa água mineral Perrier, dos montes da França, né? É Perrier. Depois que o Nelsinho veio aqui, mudou para Perrier. Mas entendeu? Digo o seguinte, eu ainda acredito na água da TV Com e da ação-reação. Você gosta do café da Dona Joana, o melhor café da televisão brasileira, né? É verdade. Café da Dona Joana aqui, entendeu? Mas tem alimentos apoiando a gente, não tem algum restaurante? Não, tem um restaurante Boqueirão Express Grill, mas vamos falar primeiro da Ozan. Plano de Assistência Familiar Ozan. Faça com mais que 500 mil pessoas na região. Tem Ozan, www.ozan.com.br. Eu tenho Ozan. Você tem Ozan? Eu tenho. Você tem Ozan também? Claro. Faça como o Cirino, lá do sindicato, tem Ozan, né? Faça como a TV Com, todo mundo aqui tem Ozan. Todo mundo. Quando você mais precisar, o plano vai te acudir. Plano de Assistência Familiar é Ozan. 32288000. Mandar um abraço para o Fábio Garibe e toda a sua diretoria que está vendo o programa hoje, nessa pseudo-folga aqui, né? Intervalo de folga, né? E também mandar um abraço para o Boqueirão Express Grill, do meu amigo Paulo, que está contente com o Corinthians, que ganhou de 3-0. Ele, Augusto Capô de Casa, né? Todo mundo está contente com a vitória do Corinthians por 3-0. Todo mundo não, né? Todos os corintianos, né? Todos os corintianos, né? E a comida que eu estou vendo ali... Comida maravilhosa. Boqueirão Express Grill, Rua Lobiviano 89. Também do Nelson, que está chateado com o São Paulo, que perdeu do Palmeiras por 2-1. Ai, que fome. Boqueirão Express Grill, Rua Lobiviano 89. Ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Comida das 11 às 16 horas todos os dias. É em Santos, né? É em Santos, em frente do lado do Unisanta ali no Boqueirão. Na Universidade Unisanta em frente ao Supercentro Boqueirão, o Supercentro mais antigo do Brasil. É verdade que tem uma... Você vai lá, comidas apetitosas. Quem está sempre lá é o Augusto, eu já Cirino, vi Augusto, Macaé, entendeu? É tudo que comer lá. Agora já sei onde é. Já sabe onde que é. Já comeu lá? Já, muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Bom, jovens são arrastados por corrente marítima e somem no litoral de São Paulo. É, feriadão, né? Às vezes mistura com alguma canjibrina, não é fácil. Um deles é um turista de Campinas, que estava com a família em Guarujá. E outros dois se afogaram no boqueirão da Praia Grande. Um se recuperou e foi resgatado com afogamento em grau 3 e levado para o Irmã Dulce Hospital. O outro deve ter sido arrastado por correntes da Praia Grande e até hoje está desaparecido. Os bombeiros tentam localizar essas duas vítimas. É interessante, viu, Filete, nossos telespectadores também, que as correntes que puxam aí as pessoas para o alto mar são as chamadas correntes de retorno. E as correntes de retorno são mais fortes na Praia Grande e no Guarujá. Somente no Guarujá. Porque é mar aberto, né? Sim. Mar aberto. E mais interessante ainda, que no Guarujá e na Praia Grande, que é mar aberto, a gente pode até pensar assim que lá o vento é mais forte, que nada. Lá o vento é mais fraco, a brisa é mais fraca do que aqui na Baía de São Vicente, aqui onde está Santos e São Vicente. É mais fraca. Só que a maré, né, e as correntes de retorno são mais fortes. Eu tenho, nessa notícia que você acabou de passar para o espectador, eu faço sempre o seguinte: as pessoas subestimam a água. Elas nunca entendem que a água é um ser vivo. E como tal, nós temos que ter uma noção da dimensão do poder que a água tem numa situação em que nós não temos a noção do equilíbrio desse poder. Então, como os guarda-vidas, os salva-vidas, eles sempre passam informação: água no umbigo é sinal de perigo. É bom que se entenda que quando nós entramos na água, a água se movimenta. E dependendo do movimento, esse movimento poderá causar a você um desequilíbrio, e nesse desequilíbrio você ficar num estado de desespero, e é quando realmente há o domínio da água sobre o ser humano. E daí vem a ser a vítima o ser humano. Por quê? Eu não justificaria só o álcool na pessoa. Não, é o ímpeto da água de ele se colocar superior ao tema. Então, nisso ele se acha suficientemente dominante,
e nisso vem a acontecer isso. Então as pessoas não têm noção do poder da água. Na verdade, falta o quê? Esclarecimento. Esclarecimento à população. Porque é preciso entender que o mar, ele é uma coluna de líquido, como a coluna de ar da atmosfera. Na verdade, o mar é uma atmosfera de água, né? Então, e a água, assim como o ar, é um fluido, é imponderável. A gente não tem controle sobre ele. Então, as mesmas correntes de vento, os mesmos redemoinhos que causam acidentes aqui em cima, na superfície, são os mesmos que causam acidentes no mar. Tem correntes de baixa pressão, de alta pressão, tem correntes quentes, correntes frias. A gente já deve ter percebido isso, né? Com certeza. Você está assim, a água está quentinha, de repente vem uma água gelada por baixo, não uma vem? Corrente polar. Né? Exatamente. Agora, o Guarujá é mar aberto, né? Mar aberto. Praia Grande também. O Santos já é um mar mais fechado. Abrigado. E São Vicente também, mas tem aquela região de São Vicente ali do Ilha-Porchá até a Praia das Vacas que é perigoso. Ali o chama do diabo a garganta do diabo. A garganta do diabo. Então, ali, por exemplo, perigoso. Meu irmão pratica remo e... É perigoso então, a gente já foi várias vezes ali e tem que passar numa diagonal, que ali é perigoso, entre o Ilha-Porchá e a Praia das Vacas. Aqui em Santos é meio abrigado, é lógico, se você pegar uma ressaca, todo lugar tá ruim, né? Mas o Guarujá é perigoso, porque as correntes são muito mais fortes, né? Quem vai para o Guarujá, das belíssimas praias, ou na Praia Grande, sabe que o mar é diferente do mar de Santos, né? Com certeza. Então, especificamente essa experiência do seu irmão em São Vicente, o relevo submarino, quer dizer, o relevo do nível do mar na areia, ali há bancos de areia onde alteram rapidamente as correntezas, e isso também é um outro efeito que vai fazer. No caso do remo, vocês devem ter mais experiência, mas de qualquer maneira essa energia ela é traiçoeira para o ser humano, que se julga que ele está dominando a situação. Se tiver misturado com uma canjibrina também, né? Aí já complica pra caramba. Aí eu já diria o seguinte, não adianta nem jogar uma garrafa com um bilhete que pode nem chegar. Aliás, o cara pensa que não tem bafômetro no mar, mas o bafômetro é a sua vida, né? Olha as palavras bastante profundas. Mandar um abraço para o capitão Paulo Alberto, que está vendo o programa, para o Passarinho, que é um grande comentarista esportivo, que escreve no jornal Tribuna de Santos nos domingos sobre as reminiscências do futebol, né, as coisas do passado. A história. Né? E daqui a 40 anos o Passarinho vai estar escrevendo sobre o Raposão, que garfou o Santos ontem. E também para a minha amiga Valéria Capô de Casa, que está vendo o programa, a Suzy, enfermeira da UPA Central aqui, todos estão ligados aqui na TV Com. Queria mandar um abraço para o professor Dimas. Professor Dimas aí, que também é o nosso assíduo espectador, inclusive também é da CBN também, nos ouve na CBN. Na CBN e tal. Mas assistente social também, a Raquel, que é também assídua espectadora desse programa, e quantas pessoas que nos veem e comentam isso, e que por vezes a gente não fala e as pessoas ficam bravas porque a gente não fala isso. Então eu gostaria de trazer uma relação a próxima vez de mais ou menos 800 nomes, para ver se a gente consegue passar isso. A gente vai bater o recorde do Gessé, né? O Gessé manda abraço para 15, né? Nosso amigo Gessé. Mas o Gessé anda na bicicleta, é outra velocidade. É outra velocidade, né? Bom, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do polêmico Bolsonaro, está em Santos, né? Hoje foi tomar café da manhã e agora está reunido com os remadores, inclusive meu irmão aí, com o Eduardo Bolsonaro. Ele tem uma agenda aí grande, deixa na fotinho dele, ele tem uma agenda grande, ele vai estar agora almoçando no restaurante Monte Carlos, ao Oswaldo Cochrane, depois ele vai subir o Monte Serrate às 14 horas, depois visita a Bolsa do Café no centro, e após caminhar no Quebra-Mar às 17 horas. Então, 17 horas ele está no Quebra-Mar, às 14 horas, daqui a pouquinho, ele está subindo o Monte Serrat, e depois ele vai fazer uma palestra noturna, né? Então, o Eduardo Bolsonaro, que é o filho do polêmico Bolsonaro... Como noturna? Desculpe, essa palestra noturna que é meia-noite, 1h? Que hora é essa? Que a assessoria de imprensa dele mandou... 9h30, café da manhã. Então vamos considerar depois às 19 horas. Encontro com moradores da Ponta da Praia que foram afetados pela ressaca, né? Talvez queira mandar alguma verba estadual, federal para estudo, né, tal. 11 horas, remada de canoa havaiana com o Celso Filete, que é meu irmão. Almoço no Tertúlia,
ou no Monte Carlo. Depois subida do morro às 14 horas, 17 horas caminhada no quebra-mar, depois palestra noturna, mas o local da palestra não veio aqui, a assessoria de imprensa não mandou. Um abraço para o Eduardo Bolsonaro, que representa uma parte da população, que é aquela parte mais do radical de direita, né, tal. Mas eu acho que na Câmara tem que ter diversos segmentos para discutir a sociedade, não é isso? Verdade, né? Aliás, a gente gostaria até de voltar aqui ao assunto, né, da água, da imprevisibilidade da água, né, que o Escandon tem perguntas aqui dos telespectadores também. Então, vamos lá. Tem pergunta? Quer colocar já? Uriel Vilas Boas, palmeirense, contente, sindicalista, está contente com o Verdão arrancando com tudo aí, né? O Verdão com sorte de campeão, hein? Esse ano talvez dê Verdão, né? Todo mundo sabe que eu sou Santos, mas a gente tem que dizer quando o time está com sorte de campeão. Esperamos que o Verdão dê um amarelão, né? Porque a gente vai muito bem, chega no final amarela, né? Parece que não está amarelando, não. Uriel, não. satisfação palmeirense. Por que não aproveita essa sua ideia, Filé, de envolver todo o sistema universitário e também tentam trazer algum representante da Embaixada da Holanda para dar sugestões para as enchentes e também os problemas da Zona Noroeste. Uriel, que é um guardião da cidade, né? Ele que já foi vereador, é um sindicalista, e ele pede que faça uma reunião de estudiosos, né, como vocês aqui, do meio ambiente, e também que se chame alguns especialistas da Holanda para tentarem resolver esse problema das enchentes na Ponta da Praia e também do problema da Zona Noroeste, que é muito grave. Eu acho interessante trazer pessoas do saber de outros países para podermos agregar essas experiências e como eles resolveram ou estão resolvendo o problema. Mas também gostaria, não é só da Holanda, né? Tem outros países, por exemplo, a Veneza, né? Também seria interessante, as Ilhas Seychelles, que estão sendo vítimas, né? E como é que eles estão... Enfim, eu acho que até uma relação internacional para esse tema seria até objeto de interesse da própria ONU. Então, eu acho muito interessante, e as forças da cidade e da região teríamos que nos unirmos para trazer pessoas do saber para agregar as experiências vividas e soluções que encontraram, e com isso motivar outras soluções. Bonafim. Sim, exatamente. A experiência internacional é bem-vinda porque nós não temos uma experiência tão grande como uma deles, né? Os Países Baixos, a Bélgica, Holanda, Veneza também, né? Que o Escandon citou muito bem. A Seychelles, acrescentaria também as Ilhas Maldivas também, né? Tem um problema aí de subida das águas, né? Mas a gente sempre ressalta que em alguns lugares está subindo e outros lugares descendo. Porque a própria crosta terrestre, ela tem lugares que ela tem um soerguimento e outros que tem uma subsidência, que tem um afundamento. Chama até movimentos, nome palavrão, chama epirogenéticos. Agora, voltando à questão da imprevisibilidade da água, com relação, inclusive, até o índice pluviométrico, né, que a gente deve ficar atento aí. Por enquanto está chovendo bem em São Paulo, na região dos reservatórios, mas isso pode mudar a qualquer momento. Mas tu não quer que mude, né? Não, a gente que não quer que mude, obviamente, claro, né? Mas a gente tem que ficar sempre em alerta. E o Amigos da Água quer ter esse papel. Esse inverno? Vai continuar esse inverno? Vai continuar por mais tempo ou não? Sim, só terminando rapidamente aqui o pensamento. O Escandon falou lá do Piauí, lá do Nordeste, né? Nordeste. Mas uma coisa que, lugares que não gera muita mídia é o litoral norte do Rio de Janeiro, a parte norte, e o Espírito Santo. E são lugares que estão secos já há muito tempo. Litoral norte do Rio de Janeiro Macaé, Saquarema, Costa Azul, Cabo Frio, chama, né? Cabo Frio, Arraial do Cabo. Lá chove pouco. Búzios, né? Essa região do litoral norte. Lá naturalmente indo para o Espírito Santo, um lugar muito bonito. Guarapari. Né? Saquarema, que tem umas ondas maravilhosas. Exatamente. Cabo Frio, onde que as águas são geladas, uma cidade maravilhosa. E Búzios, né? Sempre a Búzios, aquela Rua das Pedras, coisa bacana. Costa Norte. Chama Costa Verde, parece. Costa Verde, então. Costa Norte indo para o Espírito Santo. Exatamente. Né? Então, ali é uma região que tem uma seca já meio que crônica ali. E quando, por exemplo, a crise hídrica diminuiu um pouquinho aqui em São Paulo, lá continuou.
a região da zona da Mata Mineira, região noroeste de Minas Gerais, região endêmica de seca, né? Então, e ali a região também próxima, o Rio de Janeiro se vale muito do Rio Paraíba. O Rio Paraíba é um rio que está sofrendo muito problema também, de nível muito baixo, e São Paulo pode estar melhorando, mas já tem inclusive briga política pelo Rio Paraíba entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Por causa que ele passa por cidades de São Paulo, vai para o Rio, então de quem que é água. O governador mandou aumentar a retirada da água do Rio Paraíba e no Rio de Janeiro chegava muito fraco, não é isso? Porque as guerras pela água não são só entre países, podem ser também estaduais. Mas de repente o prefeito do Rio de Janeiro, isso é coisa de governador, mas o prefeito pode mandar um canguru lá para resolver esse problema, não pode? Bom, Paulo Bonavides parabeniza o programa e a Vilma de São Vicente, né, pergunta para o Rodolfo o que é a diferença de cerebral para visceral. Ah, tá. Então, a gente estava comentando aí o primeiro cérebro, né? Quando você pensa com o primeiro cérebro, você tem um pensamento... raciocínio cerebral e raciocínio visceral, a Vilma e a Ana de São Vicente. Agora, quando você pensa com o segundo cérebro, é visceral, com as vísceras lá do sistema digestivo, né? Do intestino. Tanto é que a gente faz até uma brincadeira, né, Escandão? Quando a gente não tem como raciocinar, a gente pega um exemplo assim, se você está numa reunião importante, está numa reunião de negócios, pode ser o que for, de repente, se você tiver um desarranjo intestinal, você não consegue pensar em mais nada. A primeira coisa que você pensa é o quê? Ir até o vaso sanitário e resolver o problema. Certo. Esse é um pensamento visceral, assim, 100% visceral, não sobra nada aqui em cima, só embaixo. Mas aparentemente pode parecer uma brincadeira, mas certos comportamentos humanos estão ligados ao problema intestinal. É fato, é um estudo que temos às nossas mãos, onde mostra que as células cerebrais elas estão instaladas no intestino. Então, daí o porquê que quando o intestino não vai bem, todo o equilíbrio do ser humano ele entra em desarmonia. E mais do que isso, a mulher, mais do que o homem, ela é vítima da constipação. O problema de intestino, ela está sempre sendo vítima desse fator. Então, entender isso é mais ou menos entender como é que a sociedade está caminhando. Porque não tem outra explicação para se pôr em discussão certos comportamentos humanos. A Rosângela da Ponta da Praia disse que é um absurdo o que aconteceu, que poderiam ter avisado, né, na opinião dela, né? Então ela acha que sobre as enchentes da Ponta da Praia, ela disse que tinha um mecanismo para avisar, né? Eu fico pensando, né, que a gente, como é que faz? Se põe o carro do bombeiro para avisar, mas se avisa também, se não vai, as pessoas não vão entrar em pânico. Eu fico pensando, agora parece que você manda um e-mail para a prefeitura vai avisar quando tiver... Você acha ela previsível? Essa questão que ela quer saber, a Márcia da Ponta da Praia quer saber se era previsível, se poderiam ter avisado, tira os carros da garagem, não deixe carro na rua, as motos... Ou se daria um pane geral. É muito complicado essa questão, né? Olha, Filete, é o seguinte, os amigos da água, nós tivemos a oportunidade em uma emissora de falar que ia haver essa ressaca. Pode dizer o nome da emissora, aqui não tem problema. Não tem problema? A nossa co-irmã Santa Cecília, a nossa co-irmã Tribuna, Record, Bandeirantes. No caso foi a Tribuna. A Tribuna é o seguinte. Não tem problema. Um abraço para o Roberto Santini, eu dei uma entrevista para a Tribuna, foi no sábado, um dia antes. Robertinho é nosso amigo aqui, nós pegamos imagens do G1, da Tribuna. Qual o problema, entendeu? Não tem problema, não. Então, tudo bem, então, eu vou falar. Pode falar, Tribuna. No sábado anterior, logo um dia antes, na véspera, né? Vocês avisaram? Nós falamos a questão que a temperatura ia cair bastante e que também havia risco de ressaca muito grande, principalmente para a Ponta da Praia, que é o lugar mais vulnerável aí, né, da região. Mas até o risco de ressaca... Só que, infelizmente, Filete, na edição... por algum acidente, não foi ao ar a questão do aviso da ressaca, foi só da temperatura, né? Mas você acha que teve um corte, porque do tempo, que a TV... Veja bem, é questão de tempo mesmo. A edição é um negócio que... Não, é uma TV que, por exemplo, como ela pega a Globo do Rio de Janeiro, São Paulo, ele tem pouco tempo. A gente não está culpando, está dizendo que na edição, infelizmente, não foi isso daí, né? Daí a importância do editor, da edição, a importância. Como nós também, numa outra ocasião,
quando das torres, nós também tivemos uma experiência antecipando o pepino, o problema das torres em Nova York, que a gente falou, está gravado na TV Santa Cecília, um dia antes das torres nós havíamos já levantado uma situação. Está gravado. As torres do quê? Torres Gêmeas. Torres Gêmeas de Nova York. Mas já tinha a situação, levantada a situação? Nós comentamos num programa num dia antes sobre o desastre das possíveis torres. Nós havíamos já tido um comentário sobre o fato. Então está gravado, quem quiser pode acionar. Nós não somos videntes. Na verdade, nós trabalhamos com certa lógica de estudos a partir de 17 anos. Mas ali foi um atentado às torres, né? Foi um atentado, mas ali foi uma área de comportamentos. Porque o ser humano tem comportamentos muitas vezes fanáticos. E esse fanatismo dá um resultante desastroso por vezes. Estamos chegando no final do programa. Queria agradecer ao Rodolfo pelas informações, sempre vem aqui. Muito obrigado, Rodolfo, que é climatologista e participa de vários jornais aqui da região, sempre levando uma informação abalizada sobre o clima, enfim. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? E vamos mandar um abraço então para mais pessoas aqui, né? Mandar um abraço para o Caculé, né? Nosso amigo Caculé. E também esse programa pela internet, ele viaja o mundo inteiro. Então nós temos também nossos fãs em outros estados, né? Que gostam do programa, acompanham o trabalho da Amigos da Água. É o caso, por exemplo, da Larissa, lá no Paraná, que é veterinária, inclusive, né? Parabéns para você também no seu dia, né? E obrigado pela audiência. Miguel Escandon. Eduardo Filete, eu queria só fazer um concerto quando você disser que eu era gateiro. Na verdade, eu posso ser gateiro, não gatuno. Então, gateiro é diferente do gatuno. Gateiro a gente brinca quem gosta de gato. Mas não gatuno, é bom diferenciar. Então, a mensagem que eu deixo é o seguinte: a água é um líquido tão precioso que nós temos que enxergá-la próximo a Deus. Então, ela é, na verdade, uma outra visão. Dou um brinde à vida através da água e a amizade que nos faz essa caminhada. Muito obrigado pelas participações aqui no WhatsApp da TV Com. Fiquem com Deus, vem fim de semana aí. Um excelente fim de semana a todos que vocês merecem e continue com a nossa extensa programação aqui da TV Com. Muito obrigado.